Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos irmãos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, trago até vocês uns respingos da palestra que faremos logo mais à noite, no dia de hoje, no Centro Espírita Vicente de Paulo. O tema, bem a propósito nesse mês de junho, é sobre Simão Pedro, o apóstolo. O título da palestra é Simão Cefas, a rocha de Jesus. Simão Pedro, convidado por Jesus a ser pescador de homens, e Jesus diz a ele: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mas vemos em Pedro duas fases. Uma, Pedro fraco, inseguro, indeciso. É porque quando estamos na presença do Mestre, não arriscamos. Imagine Pedro na presença de um preceptor daqueles. Vemos em alguns momentos essa insegurança de Pedro. Primeiro, quando Jesus caminha por sobre as águas, e Jesus olha para Pedro e diz: Vem, Pedro. Pedro a princípio vai, mas à medida que foi planando nas águas, ele duvida e começa a afogar-se. Jesus segura sua mão e diz: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Em outra feita, o barco viraria diante de uma tormenta, uma tempestade, e Pedro começa a gritar: Pereceremos, Senhor Jesus, nos salve. Jesus dormia no barco. E Jesus acorda e diz: Pedro, calma. E com um sinal leve com a mão, acalma a tempestade, levando Pedro a perguntar: Quem é este que até os ventos e as tempestades lhe obedecem? Pedro tinha uma mediunidade, mas muito incipiente ainda. A um determinado momento que Jesus pergunta: Pedro, que dizem os homens que eu sou? Então Pedro diz: Tu és o Cristo, Senhor, o Filho de Deus vivo. O que leva Jesus a dizer: Muito bem, Pedro, mas não foste tu que revelaste isto, mas sim o meu Pai que está nos céus foi quem te revelou. Mas no minuto seguinte, Pedro, inseguro, diz: Senhor, quando Jesus anunciava a sua partida: Senhor, não morrerás, Senhor. Não falas assim, mestre. Não deixaremos tu morrer. Levando Jesus a afirmar: Afasta-te de mim, Satanás, pois o que vem de ti vem do maligno. Jesus mostrando aí o que é um médium invigilante. Em um minuto saiu da sintonia benéfica para a sintonia maléfica. A negação é o episódio mais marcante na caminhada de Pedro nessa primeira fase. É quando ele diz: Senhor, eu daria a vida por ti. Mas Jesus diz: Pedro, Pedro, darás a vida por mim? Pois ainda hoje me negarás 3 vezes. E Pedro, por entre a multidão, vê uma criada que diz: Olha, ele é um dos homens. E ele nega. Caminhando mais um pouco, vê um centurião que diz: Tu não é um destes homens do caminho. Ele nega por segunda vez. E quando chega rente ao muro do palácio, um guarda da segurança diz: Você é um dos nazarenos. E ele nega pela terceira vez. Nesse momento, ele ouve o galo cantar, lembra-se das palavras de Jesus e cai por terra chorando de forma emocionada e com arrependimento pungente. Mas Jesus porá à prova Pedro 3 vezes quando aparece entre todo o grupo de apóstolos, e ele dizendo: Simão, filho de Bajonas, tu me amas? E Pedro diz: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas num segundo momento Jesus novamente pergunta: Simão, filho de Bajonas, tu me amas? E Pedro, já admirado, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Levando Jesus a dizer: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. E por terceira vez, no final deste encontro,
Jesus pergunta novamente: Simão, filho de Bajonas, tu me amas? E Pedro, em lágrimas, comovidamente: Senhor, por que fazes isso? Pela terceira vez, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E a segunda parte, vamos encontrar um apóstolo Pedro forte, decidido, amadurecido. Ele funda a Casa do Caminho, onde vai receber os filhos do Calvário. Ele prepara Estevão, aquele que foi o maior e mais eloquente pregador da história do cristianismo primitivo. Foi preparado completamente, saiu das mãos de Pedro. Ele recebeu Paulo, o inimigo número 1 do cristianismo. Quando entre o grupo dos apóstolos poucos acreditavam, Pedro acreditou na conversão de Paulo e o recebeu na Casa do Caminho, preparando para que ele se tornasse o apóstolo dos gentios. Pedro foi o ponto de concórdia na primeira briga arenga do cristianismo entre Paulo e Tiago. Pedro chegou em determinado momento a ser até instado por Paulo, mas ele, com a sua sabedoria, se cala e salva o cristianismo naquele momento, dando legitimidade ao apóstolo dos gentios de seguir a sua missão. A mediunidade de Pedro, antes incipiente, se torna luminosa quando na Porta Formosa ele vê um paralítico que pede uma ajuda em nome de Jesus. Ele, olhando emocionado para aquele paralítico, ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. E o paralítico levantou-se e andou, mostrando a grandiosidade da fé de Pedro, que aí já alcançava os píncaros. Mas Pedro, em Roma, vendo os cristãos morrerem em quantidade crescente, sai segurando nas mãos de Nazário pela via Ápia. Esse menino Nazário, mais tarde, será o grande místico italiano Pietrobaldi, que iria morar aqui no Brasil. Então Pedro sai segurando as mãos de Nazário e, caminhando pela via Ápia, por trás de uma árvore, vê sair um vulto. E ele se surpreende quando olha, porque reconhece Jesus. E ele faz aquela pergunta que mais tarde tornou-se um grande filme da cultura universal. Pedro pergunta a Jesus: Quo vadis Domini, Senhor? Para onde vai, Senhor? E Jesus responde: eu vou a Roma, Pedro, morrer novamente pelos teus irmãos. E Pedro reconheceu que não era para ele sair de Roma. Retornou, foi o apoio para aqueles mártires que estavam dando a vida nos circos romanos. Mas chega o momento dele ser preso e vai ser levado à cruz para morrer como seu mestre. Mas ele não achou digno morrer como Jesus, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim parte para o plano espiritual Simão Pedro, crucificado de cabeça para baixo, num ato de humildade, mas de supremo amor pelo seu mestre Jesus. É isso que vamos ver mais tarde, logo mais, no querido Centro Espírita Vicente de Paulo. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.